Jesus muda a rota por uma alma. Ele não mudaria a rota por tua causa, sendo um filho? Lógico que sim. A samaritana e o poder de um grande testemunho. O texto está em João capítulo 4, versículo de 1 a 42. Amém? Mas antes, eu quero te pedir algo muito poderoso e de bastante relevância para o canal. Amém? Se essa mensagem te alcançar, curte, compartilha e se inscreve no canal. Toca o sininho também, a fim de que essa mensagem possa ser espalhada e possa ser eficiente para o reino de Deus. Amém? Aqui nós falamos de vida, transformação e poder do Evangelho. Jesus está mudando rotas hoje por pessoas. E se essa mensagem chegou para você, não foi à toa. Você foi escolhido para recebê-la. Aleluia! Deixa eu te dizer algo muito poderoso. Jesus não evita. Ele toca. Ele atravessa. E era necessário passar por Samaria. Os religiosos evitavam Samaria. A Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, mesmo assim, mudou a rota e atravessou por Samaria. E existia uma mulher específica que ele queria alcançar, que ele queria tocar, que ele queria mudar o destino, ele queria curar as feridas mais profundas da alma. Jesus não veio só curar o coxo, paralítico, o cego. Jesus veio tocar a alma ferida, a alma rejeitada, a alma que carregava muita culpa e muita condenação. Esse é um exemplo tão extraordinário do que Deus fez por ela, também pode fazer por você, que talvez hoje esteja enfrentando o vazio, a culpa de dores antigas e talvez muito profundas. Aquela mulher era ignorada, tida como imoral, sem crédito espiritual, mas Jesus ajustou a rota para encontrá-la. Jesus foi intencional. Sabe, algo que eu aprendo e aprendo, não só aprendo, mas eu aprendo todos os dias. Nós precisamos de constância e intencionalidade. Jesus foi intencional com aquela mulher. E ele rompeu as barreiras culturais. Amém? Homens e mulheres não se falavam. Sociais, religiosas, todos os padrões religiosos foram quebrados ali. Porque o amor de Deus vai aonde o sistema não entra. E quando Deus quer alguém, ele vai até o fim. Ele entra nos lugares mais ocultos, mais profundos, mais escondidos. Porque a Bíblia diz que nem a escuridão é tão escura para ele. Se tiver no abismo, lá ele também vai estar. Salmo 139. Ele entra em Samaria, ele entra em desertos, ele entra em vielas. Ele entra na Cracolândia. Ele entra debaixo de pontes, ele entra em palacetes e em palafitas, ele entra em quartos fechados e principalmente entra em corações feridos. Aleluia! A agenda do céu tem um nome, não se trata de multidão, mas ele vem encontrar você, Maria, Antônio, José, Carla, Francisco, Patrícia, ele vem encontrar você. Amém? O poço propriamente dito não resolvia aquela sede que ela tinha. Mas não era só uma sede física, era sede espiritual, era um vazio profundo. E talvez hoje você esteja vivendo esse negócio imenso, intenso aí dentro, de um vazio tão grande que só Deus pode sarar. Culpa, condenações. E Jesus disse: ei, dá-me de beber. Quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu bebi dessa água e eu não sinto sede. A sede espiritual há 23 anos. Aleluia! A mulher tinha sede, mas não era de uma água, era de valor. Ela tinha sede de identidade, ela tinha sede de direção, de pertencimento. Jesus pediu água natural, mas ofereceu a ela: vem, tu me dá água natural, que eu te dou uma água que nunca mais tu vai ter sede. Jesus ofereceu a água viva do Espírito Santo. E a água foi só uma isca. A água viva era o real plano que Deus tinha, que Jesus tinha. A água viva é o plano que Deus tem para a tua vida, homem e mulher. Você está me escutando? Essa mensagem é para você. Aleluia! Deus quer falar com você.
Tem uma canção que diz: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. A fonte é Jesus. E ela tentou matar a sede com homens. Teve 5 maridos e nenhum desses maridos supriu a carência, o vazio, a autoestima, o amor próprio, o amor por Jesus. Nenhum desses amores. E às vezes a gente busca não só homens, mas buscamos em filhos, em títulos, em reconhecimento de pessoas, em se matar por um corpo físico, para receber elogios, para que aquela carência que nós sentimos tão profundamente no nosso coração seja suprida. Mas nada disso supre o vazio que está dentro. O atual marido, o atual homem com que ela vivia não era marido dela. E Jesus não a condenou por isso. Isso que é o grande trunfo. Não é sobre religiosidade, não é sobre religião, mas é sobre relacionamento. Aleluia! A religiosidade ou a religião condena, crucifica, mata, persegue. Então entenda algo. Jesus não condenou aquela mulher. Ele confrontou com a verdade e ofereceu em substituição água viva no lugar de todas as fontes contaminadas. Vocês entendem? Jesus não colocou rótulos sobre aquela mulher. Nós temos o costume de colocar rótulos. Adúltera, mentirosa, mentiroso, fofoqueiro. Nós temos o hábito de colocar rótulos em pessoas. Jesus não a rotulou, Jesus foi lá para tirar o rótulo. Jesus foi tirar a etiqueta que muitos tinham colocado. E Jesus quer fazer isso com você hoje, tirar todos os rótulos que pessoas impregnaram em você, de que você não é, que você não pode, que você não tem. Jesus quer te chamar de filho, de filha, e quer te dar de beber da água que te faz pertencer a alguém, e esse pertencimento é o próprio Deus. Jesus é só o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ele é um mediador que nos leva ao Pai. Aleluia! O que você está bebendo para calar esse vazio que você sente no teu coração? Que tipo de água? Que tipo de água para suprir isso que está aí dentro? É o sexo, é a bebida, é o cigarro, é a droga? É o sexo sem compromisso? É o esforço excessivo pela cultura do corpo? São os títulos, as placas, os troféus? O que você tem? Que água é essa que você tem bebido para calar esse vazio? O que tem ocupado o lugar da real fonte de vida? A Bíblia diz: buscar primeiro o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que nós estamos tão imediatistas que eu preciso fazer algo. Então você bebe agora para poder calar o vazio de dentro. Na verdade, tem muito mais, queridos. Busca. E Ele vai sarar todos os vazios e todas as dores e todas as machucaduras que o teu coração tem. Porque sem o Espírito Santo, a alma permanece seca, ainda que cercadas por muitos poços. Aleluia! Comenta aqui embaixo: Jesus mudou a rota da minha vida. Amém? E espalha essa palavra, compartilha com alguém que está precisando escutar essa mensagem. Eu tenho convicção de que essa mensagem não nasceu no meu coração, mas antes nasceu no coração de Deus para chegar até você. A verdade liberta é quando revelada na presença certa. Jesus disse: ei, tu tiveste 5 maridos. Jesus toca onde dói, mas está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Ele tocou não para expor a sua vergonha, mas para libertar. Ele não negocia com a ferida, ele cura através da luz. Ele retira a escuridão. Ele coloca um selo de pertencimento. Aleluia! Eu acho que é tão lindo que a Bíblia diz que Jesus veio curar e libertar.
curar e libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para pregar, anunciar e pôr em liberdade. Jesus só quis o bem de todos. E ele pregava o bem a todos. Ele amava a todos. Ele andava em compaixão. E as pessoas para quem ele veio crucificaram. Não crucifica Jesus mais uma vez. Recebe o que ele fez na cruz por você hoje. Amém? A revelação de Cristo veio através do amor e não através de uma condenação, do julgamento, das etiquetas ou dos rótulos. Você é uma adúltera. Você é uma mulher sem crédito. Ele não disse isso. Você é um beberrão, um alcoólatra. Você é uma pessoa sem dignidade. Jesus não fez isso. Jesus não fala do passado para prender, mas para destravar destino. Aleluia! A mulher achava que era invisível, que ninguém estava vendo ela. Tanto é que ela saía de meio-dia para tirar água, quando ninguém se aparecia para aquele lugar. Eu já estive no Oriente e eu sei quão quente ele pode ser. Imagine ao meio-dia, é escaldante. E ela saía para buscar água para ninguém ver. Ela se fazia de invisível. Ninguém me enxerga, ninguém me condena, ninguém me julga. Então eu vou ficar aqui no meu canto, vou ficar na minha depressão, reclusa, vendo as minhas dores. Mas Jesus a enxergou por inteiro, que nunca foi visto por ninguém. Quando é visto por Jesus, descobre o real propósito da vida. Gente, isso é muito empolgante. Aleluia! Um dia eu estive nessa posição, eu descobri o propósito da minha vida e o Senhor Jesus disse, vem, eu vou te levantar para pregar e anunciar. Jesus me disse isso quando, num culto, aquela pastora tão cheia do Espírito Santo colocou a mão na minha cabeça e disse, o Senhor te separa para o ministério pastoral, para curar, resgatar, libertar, alinhar, servir o próximo. Eu descobri o propósito da minha vida. Não estava em ser uma confeiteira, não estava em ser uma advogada, mas estava em servir. Esse é o real propósito da vida. Todas as demais coisas são apêndice. A vergonha virou voz e o testemunho virou uma pregação. Gente, vê que coisa extraordinária. Ela deixou o cântaro. Ela deixou tudo o que carregava, os pesos, os títulos, os rótulos. Ela deixou os medos, as angústias, o vazio, a condenação, a culpa. E tudo aquilo virou um testemunho. A Bíblia diz que ela estourou o cântaro, quebrou o cântaro, deixou o cântaro e correu para a cidade que ela se escondia. E muitos creram nele por causa do testemunho dela. Jesus não estava colocando a placa. Jesus não estava colocando a placa. Crê em mim, eu sou o Filho de Deus. Não! É por isso que ele teve um propósito específico em alcançá-la. Porque sabia que ela seria, uma grande evangelista. Jesus sabe que ao alcançar você, você vai se transformar numa boca profética para esse tempo, essa geração, para este momento que se chama hoje. E ela saiu para anunciar Jesus, pregou Jesus, anunciou e falou, e as pessoas vieram ver quem era o homem de quem ela falava. Muitos creram nele por causa do testemunho dela. Aleluia! Ela estourou o cântaro, aquilo que carregava todo dia, todo o peso, toda a culpa. E mesmo o mesmo cântaro de sempre, o mesmo ciclo, ela largou ali. De alguém rejeitada se tornou uma mensageira, uma evangelista. De alguém que evitava a cidade, foi quem a cidade parou para ouvir. Mas o que fez isso acontecer? Um encontro real. Um olhar que viu além da vergonha, da condenação e da culpa. Uma palavra que separou a alma dela do seu pecado. Ela não citou doutrina, ela não falou da faculdade de teologia que fez. Ela não recitou os livros da Bíblia, de Gênesis com a ponte em Malaquias e com destino a Gênesis ou Apocalipse. Mas ela contou o que viveu e como é poderoso um testemunho. Como é poderoso você dizer o que Deus fez por mim pode fazer por você. Ele veio te libertar, porque a fé fala, amém? Quando Jesus muda alguém de verdade, o testemunho que essa pessoa carrega unção para despertar uma cidade inteira. Aleluia! Então deixa eu te dizer algo. Jesus muda rotas. Ele atravessa caminhos para encontrar os mais improváveis. E eu posso dizer, na minha casa, eu fui ela, a improvável. E hoje, ele faz o mesmo
por você. Você pode estar no meio-dia, cansado, escondido, mas Ele está junto ao poço. E Ele está pedindo, vai, dá-me de beber. Me dá dessa água. Mas Ele não quer algo seu. Ele quer te dar dele mesmo, da água da vida. Eu quero orar com você hoje e eu quero declarar que essa palavra atingirá o teu coração como uma espada de 2 gumes, dividindo alma e espírito, juntas e medulas e discernindo as intenções do teu coração. Haverá vida no lugar de morte, haverá libertação, haverá cura, haverá transformação na tua vida, sim. É por isso que essas mensagens são anunciadas, são pregadas, são postadas. E eu oro que essas mensagens possam ir muito além do nosso continente. Eu oro para que a mensagem que liberta possa chegar no coração e vidas possam se achegar a Jesus. Esse é o propósito. Esse é o propósito da Samaritana. Aleluia! Que um dia fui eu. Jesus, coloque a mão no seu coração. Jesus, revela-me a fonte de vida. Eu deixo o cântaro, eu largo os ciclos. Entra na minha história hoje. Amém? Que o meu testemunho, aleluia, possa impactar muitos outros e que eu seja a fonte de cura. Se você recebeu essa mensagem, essa palavra, escreve aqui embaixo. Eu bebi da água da vida. Amém? Compartilha com alguém. O mesmo Jesus que mudou a rota por uma mulher, hoje está mudando rota por vidas e vai mudar através de você. Deus te abençoe profundamente. Shalom. Adonai.